Muito boa noite a todos vocês que nos assistem ao vivo na BPC TV no YouTube. E hoje com presenças assim ilustres, hein? Convidados especiais do mais alto nível, ok? Antes disso, eu vou fazer só alguns rápidos comentários. É dever de quem está se comunicando, pessoal, assegurar que a sua mensagem será compreendida de forma clara e objetiva, né? Mas por que isso é tão importante para as organizações e nas relações pessoais e profissionais? Quais os benefícios e prejuízos que uma comunicação pouco eficiente pode causar? Para isso, nós reunimos hoje dois amigos e convidados muito especiais. O brilhante Edson de Paula e o professor Sebastião. Venha participar dessa conversa, você é o nosso convidado a partir de agora, ok? Então vamos lá dar uma boa noite, professor, vamos falar com o professor Sebastião, primeiramente os mais experientes, um grande amigo, um grande poeta, um grande mestre. Olá, professor Sebastião, tudo bem com você, meu amigo? Boa noite, querido Caram. Boa noite, querido público. É muito prazeroso estar essa noite com você, junto com o meu Edson, do qual eu sou fã de carteirinha, e espero que a gente possa contribuir nesse título tão importante da comunicação. Porque nós nos comunicamos todos os dias, todas as horas, com família, com filhos, colegas de trabalho, e acredito que vai ser muito proveitoso esse trabalho desta noite. Muito obrigado, professor, por estar aqui conosco, compartilhando esse riquíssimo, né? São mais de 35 anos de aulas, né? Coordenando atividades, programas pedagógicos, dirigindo universidades, campos acadêmicos. Ele vai contar um pouquinho para vocês logo mais. E do outro lado, né? A fera que abrilhantou nosso segundo congresso 2019, então de 2018. Olha como o tempo passa. Meu amigo Edson de Paula, escritor, master coach, consultor, palestrante, deve ser chefe de cozinha também. Olá, Edson de Paula, tudo bem com você? Prazer falar com você. Agora em Limeira. Pois é. E diga-se de passagem, um excelente lavador de pratos também, viu? Vamos deixar bem claro isso, porque nessa época de isolamento social, meu amigo, nós vamos descobrindo talentos que estão adormecidos há muitos anos na nossa vida, né? Então, assim, uma grande noite para todos nós aqui. Super abraço, professor Sebastião, meu amigo também, Roberto Caran, da BPC. Fico muito lisonjeado de estar aqui nessa noite, podendo dividir aqui um pouco da minha experiência sobre comunicação, já deixando dois recados aqui que são importantíssimos para a nossa comunicação. Primeira regra da comunicação, que a comunicação é de responsabilidade do comunicador. Portanto, tudo que fizermos aqui será de nossa interina responsabilidade como resultado final para quem está nos assistindo. E a segunda dica de comunicação, que é a regra de comunicação de alto impacto, comunicação é redundância. Então, quanto mais frisarmos aqui as nossas falas, quanto mais recapitularmos conteúdos, melhor será para a nossa audiência. Então, um grande abraço a todos. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço você estar aqui conosco, abrilhantando essa noite para nós, ok? Vamos começar com você, Edson. Já está com a voz aquecida, costumo dizer aqui, né? Peter Drucker dizia que 60% de todos os problemas de uma organização, de uma administração, de uma empresa, vem da ineficiência da comunicação. Edson, conte para nós, por que você concorda com essa frase? Por que você acha que Peter Drucker foi tão incisivo nessa colocação? Afinal de contas, né, o seu slogan é muitos se comunicam e poucos se conectam. Afinal de contas, Peter Drucker tem razão ou não tem razão, Edson? Quem sou eu para discutir com Peter Drucker, né? O pai da administração moderna, autor de vários livros aí também na área de marketing. Então, assim, o Peter Drucker, quando ele se refere a essa frase que é icônica, emblemática dele no mundo empresarial, 60% dos problemas administrativos advêm da ineficácia da comunicação, está se referindo a um simples paradigma, que no mundo corporativo o resultado é muito importante, então foca-se muito em resultados,
E para você obter um resultado, o processo, né, a linha de produção, o processo, as tarefas são importantíssimas e são exatos muitas vezes, né? Então, nós costumamos dizer que nas ciências exatas, 1 mais 1 deveria ser 2. Agora, nas ciências humanas, quando o homem está diante da produção, quando o homem, o ser humano, está diante de um processo, quando o ser humano está diante da busca de um resultado, incentivado corretamente, desde que devidamente comunicada a meta, desde que devidamente compartilhado os benefícios do alcance dessa meta, estimulado da maneira correta, 1 mais 1, somados, podem ser 3, podem ser 5, podem ser 10, ou seja, nós podemos aumentar a performance do ser humano para atingir um resultado. E a gente sabe, Caran, que a fórmula da performance é muito simples. É enaltecer as potencialidades, dentre elas, né, a comunicação, que é a mais importante da liderança, e procurar eliminar ao máximo os ruídos internos do ser humano e externos do ambiente para que esses resultados cheguem. Então, performance é potencialidades menos interferências. Peter Drucker está correto, porque nós sabemos que a criatividade, a organização, o planejamento e a estratégia, quando devidamente comunicadas aos liderados, fluem e frutificam resultados. O contrário, 1 mais 1 pode ser 0. Muito bem. Afinal de contas, Edson, existe mesmo o poder da comunicação, ela pode se tornar uma conexão de fato? Pode-se a partir do momento que você entenda, por exemplo, a palavra comunicação, né, vem do latim comunicare, que é tornar algo comum. E o poder da comunicação é justamente você transferir um conhecimento, uma informação, de forma objetiva, clara e transparente. Sempre existirá aí um emissor de uma mensagem, um receptor, e cabe a esse emissor dessa mensagem, ao emitir a mensagem, checar se a mensagem chegou ao seu receptor. Porém, não significa que houve uma conexão. Quando nós falamos conexão, é importante deixar claro que, apesar da comunicação ser muito importante, digamos assim, das competências mais requisitadas hoje pelas lideranças, a comunicação está no topo delas. Das competências hoje mais exigidas de um líder, a boa comunicação, a fluência, a facilidade também de adaptação às mudanças. Então, o ajuste das mudanças é muito importante. Porém, conexão significa muito mais do que isso. A conexão tem muito mais a ver com a habilidade de um ser humano se identificar com as pessoas. E como é que nós nos identificamos através da nossa comunicação com o outro? Através das nossas crenças, dos nossos valores, dos nossos princípios e, muitas vezes, dos propósitos que são comuns. Por exemplo, hoje à noite. Hoje à noite nós estamos falando do tema muitos se comunicam, poucos se conectam. Eu arriscaria dizer, Roberto e professor Sebastião, que as pessoas que se conectaram conosco, se conectaram com este tema, com a ideia, com o princípio, com a crença envolvida, com o valor envolvido no tema e com o propósito de descobrir algo sobre o tema. Ou seja, eu diria que na conexão, os semelhantes se atraem. E há muito mais do que identificar o que temos de comum com as pessoas antes de nos comunicarmos com elas, porque isso provoca conexão, é a habilidade que temos de nos relacionar com essas pessoas nas suas diferenças. Pois as pessoas pensam, se comportam, agem diferente. Então, é importante também que nós possamos entender os diferentes estilos, não é? De comunicação e de pessoas. Existem pessoas que são introvertidas, pessoas que são extrovertidas, pessoas mais autoritárias, pessoas mais estáveis, pessoas que gostam de qualidade, que são mais estrategistas. Então, na maneira como nos comunicamos, também nos relacionamos com os diferentes estilos de comportamento. E aí sim, esse entrosamento, esse engajamento da comunicação com a conexão faz com que nós aumentemos também a nossa
influência, o nosso poder de sermos bons influenciadores na nossa comunicação. Então, conexão é como se fosse o upgrade da comunicação. Muito bom, Edson, muito bom mesmo. Diretor, coloca nós três na tela, por favor. Faz uma mágica aí. Eu vou mandar uns abraços especiais, professor. As pessoas que nos assistem ao vivo. Jamile, boa noite. Luciana Nascimento, boa noite para você. Fabiana, doutora Fabiana, professor, é minha advogada. Ela que está negociando meu contrato novo aqui, viu? Tá difícil, diretor, aumentar meu cachê aqui, viu, diretor? Ézio Batistella, amigo nosso. Vanessa Oliveira, uma boa noite para você. Liliane Marrone, eu não conheço a pessoa, não, viu? Eu também não conheço a Liliane Marrone, não, viu? Nunca vi a Liliane Marrone. Eu sou suspeito de falar. Parece que ela é só sócia, é isso? É a minha fiel escudeira. Estamos sempre juntos. A Mônica Zacarias, uma boa noite para você. Minha querida filha. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho com eles. Agora eu vou fazer uma perguntinha fácil. Perguntinha que eu costumo dizer aqui de $1 milhão, né? Então, mais de 5 milhões de reais, professor, dá para resolver a sua vida, né? Sim, sem dúvida. Mais um pouquinho, né, professor? Sim. Então, vamos lá. Quais são os piores erros que nós cometemos durante o processo de comunicação? Quem se arrisca a responder primeiro? Posso responder? Com certeza. Eu acho que muitas vezes o comunicador, quando ele tenta passar algo para alguém, ele próprio não conhece muitas vezes o assunto. Outra coisa no comunicador que eu acho que é essencial, e o Edson é um grande comunicador, é a confiança. Quando você se comunica com alguém, você tem que passar a confiança para ela. E a conectividade só vai existir se a pessoa enxergar no comunicador esses fatores dos quais eu estou abordando. E o que é o carisma? Carisma significa que quando você fala, você consegue atrair as pessoas e diz ou pensa, né? Realmente como essa pessoa consegue nos envolver. Você, meu amigo Edson. Muito bem, professor. Eu tive um privilégio, ano passado, de fazer uma viagem para os Estados Unidos e assistir um treinamento ao vivo com, na minha opinião, um dos maiores palestrantes de liderança que existem na atualidade. Já foi reconhecido até pela revista Forbes, né? Que é o John Maxwell. E o John Maxwell, ele tem, assim, uma facilidade de oratória que ele cativa as pessoas, ele inspira as pessoas. É um líder inspirador, um palestrante que, quando você senta para ouvi-lo, você se conecta com ele, é difícil de você se dissociar daquilo que ele fala. E ele diz que os 4 maiores erros, né, de um comunicador começam com a letra D. O primeiro deles é o despreparo, ou seja, o despreparo é a falta de conhecimento, a falta do domínio do assunto. O domínio do assunto, professor, como você bem mesmo disse, é a base da comunicação bem-sucedida. Ninguém se atreve a falar de algo que não conhece. Ainda mais no mundo de hoje, onde as informações são superficiais, rápidas e sem essência, né? Nós temos, assim, N casos na internet de conteúdos, assim, sendo propagados de forma superficial, sem embasamento científico, sem teoria aprofundada, e pessoas simplesmente falando suas opiniões sem ter base para nada. Hoje em dia todo mundo virou, parece que o dono da verdade, né? Você começa a ter essas polaridades, né? É desse lado, é daquele lado, eu vou para aquele, uns falam mais, outros falam menos, então, pessoas despreparadas na sua comunicação. Então, o primeiro D é o despreparo. O segundo D tem a ver com comprometimento, ou seja, um comunicador que está descomprometido com si e com seus resultados. E tem que ter um comprometimento com a minha comunicação para entregar algo para o meu público. Qual é o meu comprometimento de entrega, de compartilhamento na minha comunicação? O terceiro D
é pior do que o descomprometimento. Aquela pessoa que está desinteressada, só pensa em si, no interesse próprio, eu preciso obter esses resultados e danem-se os outros. É aquele líder que muitas vezes está numa reunião, no home office, e está só falando das suas metas, mas não deixa o outro se comunicar, se desinteressa também pela comunicação do outro. Comunicação é uma via de mão dupla, né? É levar e trazer, né? E o último D, que é fantástico, seria o desconforto. Que comunicador obtém sucesso sentindo-se desconfortável diante do seu público? Tem muito a ver com o fator confiança que o professor elencou aí agora. Quando você sente que tem autoconfiança, você transmite credibilidade. Comunicação não é o que você fala, é aquilo que o outro entende daquilo que você fala. E o líder, ele também precisa ser congruente nas suas palavras. Tem muito disso. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, parabéns, professor. Os dois fatores que eu elencaria de tudo que nós falamos aqui, justamente é domínio no assunto e o fator confiança naquilo que você se predispõe a comunicar. Muito bom, meninos, excelente. Olha, foi uma aula agora, hein? Foi uma grande aula. Edson, fale para nós, pandemia veio dia 12 de março desse ano e nos trouxe aí um novo normal, um novo mundo, novos tempos, nova forma, uma liderança digital, como você citou há pouco. Como se conectar bem com as pessoas, né, em ambientes virtualmente cada vez mais utilizados, né? Uma simples conversa se tornou uma reunião de trabalho. Conte para nós os segredos, né? Se você que está fazendo treinamentos para o mundo todo, diretamente de sua residência, como que o líder deve se comportar e se comunicar com sua equipe de trabalho? A primeira dica que eu poderia dar é observar e se envolver mais com sua equipe, apesar da distância, né? Hoje, ainda, na parte da tarde, eu fiz uma palestra sobre liderança na indústria 4.0, né? E estava falando sobre isso. Eu costumo dizer o seguinte, se o líder, Roberto, presencialmente, já não tinha um estado de presença e qualidade de atenção com sua equipe, dificilmente ele terá em épocas de pandemia e principalmente no contato via videoconferência, home office, não é? Então, assim, observar é ir além, é ter contato com seus liderados, promover essa proximidade, mesmo distante, antes de poder agregar valor numa reunião onde todos estão juntos, né, inseridos aqui na tela, conversar individualmente com cada um para adiantar, para antecipar a sua comunicação, checar os pontos de divergência para depois uni-los. Eu acredito que o líder precisa ser mais antecipativo agora do que reativo ou proativo. Ele precisa mais do que nunca antecipar os seus movimentos antes de se comunicar com a sua equipe. Portanto, a dica para os líderes é, antes de fazer uma reunião, ou antes de cobrar, ou fazer um feedback, faça uma preparação anterior, um checklist, faça um cronograma, um roteiro mental, para você otimizar bem o tempo que você tem de comunicação com a sua equipe. E segundo ponto, se prepare também, não apenas anteriormente, mas interiormente. Esteja mais centrado, esteja mais focado, aguça, estimula a sua escuta ativa, aprenda a ouvir. John Maxwell tem uma frase maravilhosa que diz o seguinte, que é uma frase utilizada pela tribo Cheyenne, na divisa dos Estados Unidos com o Canadá. Não sei se você já viu naqueles filmes que os índios, eles colocam, né, o ouvido aqui na linha do trem para sentir a vibração, né? Tem uma frase maravilhosa que diz o seguinte, para a liderança, ouça os murmúrios para não ter de ouvir os gritos. Então, muitas vezes, a sua equipe já está murmurando, a sua equipe já está ali estressada, você não está observando, você tem que ter uma qualidade de atenção focada maior na sua equipe, principalmente no indivíduo. Foque no indivíduo para depois ir para o grupo. Essa é a dica que eu dou.
E Edson, você acha que, uma pergunta bem minha pessoal, eu acho que o indivíduo, gestor principalmente, ele começou a aperfeiçoar os sentidos dele. Nem todos os dias você está vendo o indivíduo, você está percebendo o semblante dele, o humor pelo olhar, pela face. Eu acho que ele começa a entender mais o indivíduo pelas palavras, pela voz. Você concorda comigo, Edson? Eu concordo que se o líder estiver realmente conectado, e hoje nós estamos falando de comunicação e conexão tem muito a ver com a empatia. A palavra empatia tem a ver com a qualidade que você dá de atenção para o outro, compreendendo o mundo do outro, se adaptando a ele, extraindo o melhor que você pode do outro para si e doando para o outro também. Então, assim, se o líder estiver realmente conectado, ele vai ter realmente essa percepção, que é o que nós queremos, né? Uma percepção dos sentidos, né? Ele vai ouvir mais, ele vai conseguir observar mais, ele vai sentir mais o seu liderado. Isso sim, isso é uma real conexão, Roberto. E isso está sendo exigido. Olha, nesse mundo virtual aqui que nós estamos, aqui nessa telinha aqui, nós somos, assim, julgados o tempo todo e também observados. Então, assim, o nosso diálogo interno tem que ser muito positivo, para que a gente possa vencer essa barreira aqui e se conectar realmente com a nossa audiência. Vamos às perguntas? Podemos começar as perguntas, então? Sim. Então vamos lá. Vou pegar um comentário do Marcelo Rossi. Opa, né? A gente vai transformar isso em uma pergunta. Recentemente participei de uma live com o Edson de Paulo sobre comunicação não violenta. Aprendi muito. Parabéns à BPC. O que é comunicação não violenta, Edson? Pois é, olha, o que nós conhecemos, Roberto, é a comunicação violenta. Essa nós já conhecemos, a comunicação agressiva, o insulto, a manipulação, não é? A pessoa que manipula você, que agride, que quer tirar proveito de você, usando a força que ela tem, o poder que ela tem, a autoridade que ela tem. Isso é comunicação violenta. Comunicação não violenta são princípios de comunicação empática, que provocam a empatia, a conexão com as pessoas. E isso vem de uma teoria do professor doutor Marshall Rosenberg, da Universidade de Wisconsin. E ele fez uma tese de doutorado dele com a seguinte pergunta: o que torna as pessoas violentas na sua comunicação? E por que existem pessoas que não são violentas, são pacíficas? Como que essas pessoas fazem para vencer a violência? E ele baseou todo o estudo dele no Mahatma Gandhi, naquele movimento onde os soldados na Índia, os soldados ingleses, estavam todos armados assim, de uma forma violenta, e o Mahatma Gandhi vem com a multidão e distribui flores. Toda essa questão, o que torna uma pessoa pacífica, o que torna uma pessoa violenta, motivou o Dr. Marshall Rosenberg a estudar os povos, principalmente, existiam algumas tribos na Austrália e na Polinésia que não têm o conceito de homem mau e homem bom. Para eles não existe isso, o bem e o mal, ou o homem mau e o homem bom. E ele percebeu que o modo de viver dessas tribos tem uma linha de conduta que leva à comunicação não violenta, ou seja, as pessoas são pacíficas na forma de se comunicar. E ele elencou 4 pontos, que são 4 pontos assim nodais, que são 4 pontos chaves, né, que a gente tem que seguir para a comunicação não violenta. A primeira delas, eu já disse aqui naquela dica do home office, observar. Então, antes de você falar, observa o acontecimento. Observa. Toma contato, o segundo ponto, né? Primeiro é observar, o segundo, tomar contato com o sentimento que vem para você antes de se manifestar. Então, por exemplo, se eu estou observando um acontecimento, tomo contato com o meu sentimento aqui, e esse sentimento é de raiva ou de medo, eu tenho que mensurar, olha só, são passos e eles seguem isso na maneira de comunicar, por incrível que pareça. Eu tenho que sentir se há necessidade da minha comunicação, da minha expressão, de colocar essa emoção aqui, né, junto com o acontecimento, ou se eu posso anular. E o quarto passo, saber pedir, saber negociar
né, dentro da situação. Então, observando uma situação, seja ela violenta ou não, sentindo, procurando sentir, mas tendo controle das minhas emoções, eu mensuro, eu meço se eu tenho a necessidade de intervir ou não. É aquela máxima do eu quero, eu posso ou eu devo, não é verdade? Nem sempre o que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo fazer. Então, às vezes, é melhor você ficar em silêncio. E se precisar falar, entra na negociação e não no julgamento. O princípio disso tudo é tentar anular ao máximo o seu julgamento dentro de um acontecimento. Entender que também existe uma máxima, né, das 3 verdades hindus também, que ele prega muito. Sempre existirão 3 verdades numa discussão, numa comunicação. A minha verdade, a verdade do outro e a verdade que é verdadeira. Então, a busca do significado por essa verdade verdadeira é que é o sentido da comunicação não violenta. Edson, para líderes que estão iniciando uma carreira como gestores, ou tem uma equipe que não tem ainda uma conexão específica com algum membro, qual que é o segredo de se construir uma conexão segura, de confiança com algum membro da equipe, ou mesmo quando assume uma equipe nova, que é muito comum nos dias atuais? A dica que eu sempre dou, a palavra é integração, né? Então, em qualquer lei sistêmica, né, sempre existirão as sensações das pessoas. Vamos fazer uma analogia também aqui com a pirâmide de Maslow, a famosa pirâmide das necessidades humanas, tá, Roberto? Vamos nos ater aos níveis da pirâmide de Maslow apenas em 3 pontos dela: segurança, reconhecimento e pertencimento, tudo bem? Acho que isso vai ficar bem tranquilo para a gente discutir esse ponto aqui. Primeira coisa, todo ser humano precisa de se sentir seguro, concorda? Todo ser humano precisa de regras bem estabelecidas, contratos bem estabelecidos, ele tem que se sentir reconhecido, vamos falar de meritocracia, ele pode ser ajustado, pode ser muitas vezes apreendido, mas ele também tem que se sentir gratificado, reconhecido no merecimento dele. E o mais importante de qualquer trabalho em equipe é a noção do grupo, a noção do bando, digamos assim, não é? É a sensação que você pertence ao grupo. Então, a integração de uma equipe é muito importante. Ela tem que ter um aquecimento. O líder não deve ter muita, digamos assim, vontade de já sair extraindo resultados da sua equipe, do seu time, se ele não conhecer os talentos de forma individual. É como se nós falássemos assim, num jogo de futebol, aliás, eu tenho um livro, que eu vou estar colocando à disposição, que é o Torcendo por Você, Como Vencer no Jogo da Vida, que é uma analogia do futebol com a liderança. Todo técnico precisa saber escalar o seu time. Como? Cada talento na sua posição correta. O líder ele tem que ter percepção tática, percepção estratégica, percepção emocional da sua equipe. Ele tem que estar totalmente engajado a isso. Quando vem um elemento novo para a equipe, mais ainda, ele não pode simplesmente passar uma atividade para essa pessoa. Ele tem que fazer a segurança, o reconhecimento e o pertencimento dessa pessoa nova na equipe, engajá-la a equipe e aí sim começar o jogo. Tem que ter um aquecimento, tem que ter um time, tem que ter um tempo para maturação técnica e emocional da equipe. E muitas vezes as pessoas, os líderes, nas atribulações do dia a dia, nessas metas cada vez mais, digamos assim, opressivas, metas que são quase que impossíveis de serem atingidas, ele passa por cima do elemento humano, que é o capital mais precioso de uma organização. Professor, o que você trouxe de livros, sites ou recomendações de leitura para quem nos acompanha agora ao vivo pela BPC TV no YouTube, professor? Tem um clássico aí que a gente usa, que as empresas usam, o que todos nós deveríamos conhecer, é a arte da guerra. Se não me falha a memória, escrito antes de Cristo, por um general, se não me falha a memória, o Edson é bem mais atualizado que eu, chinês. Então, esse livro da arte da guerra,
ele dá uma noção muito forte de como você deve pautar as suas atividades, ou melhor, as suas atitudes no seu trabalho, até na sua família e assim por diante. Um outro livro que eu também... é mais recente, né? A Arte da Guerra eu já li muitos anos atrás. É o livro chamado, com o título de Ansiedade. O que é ansiedade? É uma síndrome do pensamento acelerado. E toda pessoa ansiosa sofre muito. Pode gerar até depressão, ansiedade. E esse livro nos possibilita a você analisar suas situações e ser menos ansioso. E eu não poderia deixar de homenagear o meu querido Edson, do qual já disse, sou fã de carteirinha. Eu fiz um curso com ele muitos anos atrás, e ele me presenteou com o livro Torcendo por Você. Bom. E ele fala uns negócios lá, e como eu fui um atleta, não um profissional, eu brinquei de jogar bola, ele faz algumas comparações. Você é uma bola que chega no gol ou você é uma bola murcha? Então, o livro é muito interessante, Edson. Inclusive, eu estou aqui com ele, né? Deixei aqui. Olha, mas essa é a primeira edição. O livro, ele já está um pouco amarelinho, né? Porque você me presenteou. Mas é muito interessante as suas colocações que você fala. Que jogador você é dentro da empresa? Você é um jogador que manda a bola para a frente ou é um jogador que faz gol contra? Pois é. Era isso que eu tinha que recomendar, meu querido Caramba. Muito bom, professor. Esse merchan aí foi negociado por vida, hein? professor. Que merchan, hein? Olha essa, tá com moral, hein? Nossa. Tá com moral. E você, brilhante Edson de Paula, o que você trouxe, além desses dois livros que ele está gentilmente, gente, deixa aqui seu nome, da sua empresa, a gente vai sortear 2 livros de autoria de Edson de Paula, hein? Um é A Mulher é Show, hein? Acho que isso aqui foi eu sei que é... Esse livro aí, A Mulher é um Show, foi um livro que eu escrevi em 2013, o Torcendo por Você em 2009, 2010, foi na época da Copa do Mundo, realmente, e eu comecei a ministrar essa palestra, e quando vocês falaram, eu me lembrei de uma coisa para pontuar aqui naquela pergunta, foi a Nani que fez aquela pergunta, né? Eu sempre faço essa metáfora, né, para as equipes, né? Como as equipes entram despreparadas em campo nas empresas, não é verdade? Se você fizer uma analogia com o futebol, Roberto, você percebe o seguinte: o jogador de futebol treina a semana inteirinha para jogar uma única partida, às vezes de 1h30. E nós entramos em campo sem sequer treinar 1 hora, ou seja, nós já entramos para o jogo da vida, para o jogo corporativo, sem nenhum treino, não é verdade? Então, assim, logicamente, né, agradeço o professor Sebastião aí, da menção do meu livro, Torcendo por Você. É um livro, assim, que faz essa analogia, A Mulher é um Show, tem muito a ver com a liderança feminina, que é o objeto do meu mestrado, liderança feminina. Mas eu indicaria um livro que eu costumo dizer, Roberto, esse é o livro que fez muita diferença na minha vida quando eu li esse livro, é um livro de cabeceira que todo líder deveria lê-lo, né? Como se eu pudesse falar, existe uma bíblia da liderança, existe um mapa da liderança, né? Existe, eu diria que é A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Eu indicaria esse livro para quem tem realmente vontade de aprender o que é ser um líder. Porque quem foi Napoleão Hill? Napoleão Hill foi um grande pesquisador, um jornalista, que ele entrevistou nada mais, nada menos do que os maiores líderes que estavam vivos na década de 20, ou seja, em 1920. E quem estava vivo naquela época, ainda que ele conseguiu entrevistar alguns líderes, assim, como Thomas Alva Edison, Henry Ford, não é verdade? Albert Einstein. Então, eu acho que vale a pena, né? Vale a pena você se debruçar em cima dessa leitura e degustar realmente aí todo o brilhante trabalho que o Napoleão Hill fez. É um livrinho pequenininho, né, de mais ou menos 800 páginas. Então, vá lendo ele em dose homeopática. Eu diria, olha, pessoal, fala o seguinte,
Na realidade, eu vou mudar minha fala. Não leiam livros. Livros não servem para nada. Não leiam, viu? Não leiam livro, tá bom? O Edson, tem audiobook agora também, que ajuda bastante, né? O audiobook. Eu vou seguir esse conselho desse Napoleão Hill que ninguém conhece, porque eu só estou entrevistando feras aqui, viu, diretor? Eu vou escrever um livro aqui, viu? Só feras que passam por esse canal aqui da BPC TV. Olha que honra minha tê-los aqui. Queria agradecer imensamente meu amigo pessoal, professor Sebastião, uma gratidão, professor, por tudo nessa vida, por todos os ensinamentos, e por estar aqui conosco, né, brilhantemente, compartilhando o seu... Você não está falando do seu rico dinheirinho hoje, está falando do seu rico conhecimento, que é algo mais valioso que o seu rico dinheiro, professor. Ok, cara. Uma boa noite a todos. Eu, ainda me permitindo, queria mandar um abraço para os meus parentes lá de Cardoso, que estão lá, a cidade inteira estão aí conectados no nosso programa. Que beleza. A minha querida prima Baixinha, a minha querida prima Eris. Eris, prepara os biscoitos que no fim do ano eu estarei aí. O Antônio Henrique, e o nosso amigo também, conhecido do ESO e seu, o Walter Kopp, que trabalhou na Receita, que hoje está fazendo um trabalho aí, muito importante, e todos aqueles que dispuseram do seu tempo de nos ouvir e a gente falando um pouquinho da nossa vida. E ao meu querido Edson, a você, ao nosso querido produtor, o André, um grande abraço a todos e, se necessário, outras vezes, poderei estar aqui conversando com vocês. E muito obrigado, Sebastião. Muito obrigado mesmo. E logo, logo, a gente vai estar lançando um ABPcast inédito com o professor Sebastião, hein? É muito legal. Ele está contando a história, a evolução da função compras no mundo, dos anos 70 aos anos 2020, né, professor? Caramba, uma pequena correção. O meu emprego na área de compras foi 8 de dezembro de 1969. Nossa. É um aninho antes, então, né? A gente conta essa rica trajetória da evolução dos processos, das pessoas, os mecanismos de gestão. Logo, logo, em breve, a gente vai estar colocando esse conteúdo no SoundCloud, no Deezer e no Spotify, professor. Você vai estar no Spotify, professor. Estarei aonde você estiver, eu estarei junto. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado mesmo. E a você, Edson, que gentilmente esteve conosco nessa noite, né? Eu sei que é uma pessoa muito atarefada, com muitas demandas, Brasil afora, agora diretamente da sua grande casa, né? Da Casa Branca aqui em Limeira, e você consiga progredir ainda mais na sua carreira, porque você é um profissional fantástico. Gratidão por estar aqui conosco, viu? Agradeço muito esse convite, Roberto. Para mim é uma honra estar ao lado aqui do professor Sebastião. Um abração aí para o Sarte também, que sempre foi um parceirão nosso aqui na nossa comunicação, no marketing. E você, Roberto, que é muito diligente, uma pessoa super responsável, né? Presidente aí, presidindo aí a Associação Brasileira de Profissionais de Compras, né? Que eu tive a honra de palestrar aí quando a gente conseguia fazer, né, palestras e presenciais, mas hoje, graças a Deus, ainda continuo ministrando essas palestras online. Tem muitos eventos aí com lideranças, treinamentos que nós estamos executando de forma online. E eu gostaria de deixar uma mensagem aqui, importantíssima, sobre comunicação, da Maya Angelou, que foi uma das maiores escritoras norte-americanas, né, do século passado, né? As pessoas vão esquecer o que você disse. Espero que as pessoas guardem um pouquinho do que nós dissemos aqui nessa noite, pelo menos um pouquinho, né? As pessoas vão esquecer o que você fez. Acredito que nós podemos fazer mais até do que fizemos hoje ainda, né? Mas as pessoas nunca esquecerão como você as fez sentir. Portanto, toque o coração das pessoas com a sua paixão, com a sua comunicação e inspiração, que você será um grande líder no futuro, né? Hoje e amanhã. Obrigado, Roberto. Obrigado, professor. Obrigado. Lindas palavras, viu? Toca o coração sempre. Queria tocar uma maneira especial aqui, mandar um abraço ao meu pai, que perdeu o irmão recentemente. Pai, um beijo. Por isso aí. E vamos a agradecimentos finais, diretor. Muito obrigado à minha equipe técnica, Claudineia, por toda a paciência e por todo o trabalho e dedicação com a BPC. Você associado, que é o fomento
é a chama viva, é a motor, a engrenagem, a nossa alavanca para que a gente consiga cada dia mais estar aqui com vocês, trazendo convidados ainda mais relevantes, tá bom? Gratidão a todos vocês. Se cuidem, tá? Se cuidem, fiquem em casa e fiquem com Deus. Um beijo a todos. Até mais, pessoal. Um abraço a todos.